Da série das verdades desagradáveis que não queremos aceitar, somos todos um bando de hipócritas. E quando eu falo somos todos, eu falo somos todos, incluindo eu principalmente, porque foi através de mim que eu entendi como a hipocrisia é como se fosse um órgão humano. Talvez não um órgão, mas o que eu quero dizer é que é uma parte fundamental da mente humana, da psique humana, porque quantas vezes durante a minha vida eu fiquei preocupado em ser hipócrita. Eu não podia ser hipócrita. Eu não podia acreditar numa coisa e falar outra. Eu não podia me desmentir. Então é basicamente como se com cada opinião que eu tivesse na minha vida, eu fosse condenado a ter ela para sempre. No momento que eu falasse, no momento que eu exprimisse isso em qualquer forma de registro, seja memória dos outros, mensagem, o que fosse, é como se eu estivesse basicamente fazendo um contrato que eu nunca mais poderia quebrar. Porque se eu quebrasse, eu ia ser o hipócrita. E você não quer ser o hipócrita, não é, Marcos? E não tem jeito. Você acaba sendo. E apesar de eu continuar sendo hipócrita, isso aqui vai ser uma beleza durante o vídeo, porque a quantidade de vezes que eu vou ter que falar essa palavra, e apesar de eu lutar para não ser hipócrita, tudo o que eu fiz durante todo esse período foi ser hipócrita. Porque em algum momento você se desmente, em algum momento você fala uma coisa e depois fala outra. E às vezes até em momentos muito próximos. E quando eu comecei o canal, foi inevitável essa preocupação. E por muito tempo ela me segurou várias vezes. Quantas vezes eu estava roteirizando algum vídeo e eu ficava, não, mas eu lembro de ter falado uma coisa diferente em outro vídeo. Se eu falar isso aqui agora vai dar merda. As pessoas vão falar que eu sou hipócrita, não sei o que. Irmão, abraça o papo. Não tem o que fazer. Nós temos essa percepção de nós como essa unidade, porque toda a coisa, toda essa ideia que se esconde através da palavra simples, mas que provavelmente é a palavra que a gente mais fala, que é o eu, atrás dessa palavrinha se guarda toda uma ideia de um ser único, individualizado, separado das coisas e unificado, organizado, sólido, concreto. E nós não somos nada disso. Somos tudo menos isso. Porque você está dentro da sua cabeça e você sabe mais do que ninguém a quantidade de desejos e vontades totalmente contraditórias que aparecem o tempo todo. Sem contar as que nem aparecem diretamente, mas só surgem dependendo do momento e da situação. Como as pessoas que bebem e depois de beber e ficar fudido, torto, fala, nunca mais eu vou beber assim. Semana que vem tá fazendo o quê? E isso é só um exemplo simples e popular dessa nossa hipocrisia. Porque onde eu vejo que ela se esconde bastante e que eu acho fascinante é nos nossos desejos hipócritas. Como, por exemplo, todo mundo fala que quer ser rico. Eu quero ser rico porque eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Mas quem está disposto a abandonar todos os finais de semana de um ano para conseguir fazer isso acontecer? Porque vamos ser sinceros, vamos ser bem honestos, você que vive comigo no século XX, nós estamos no momento mais fácil para fazer dinheiro da história da humanidade. Eu não estou dizendo que você era obrigado a ser milionário agora, mas o que eu estou me referindo é, compara com a quantidade de pessoas que ascendiam financeiramente há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 300 anos atrás. Hoje você vê pessoas e pessoas e pessoas alcançando o ponto de ficar milionário. Não estou falando de pessoas que herdam, pessoas que produzem a própria fortuna. Então, por mais que ainda não seja uma coisa, vamos dizer assim, fácil no sentido de todo mundo que acorda de manhã e boceja está milionário. Mas pelo menos a gente consegue ver através da história como mais pessoas estão se tornando do que antes. E mais pessoas estão ensinando e também enganando outras pessoas a como se tornar milionário do que antes. E qualquer pessoa que se interessou pelo assunto e foi buscar entender o que ela poderia fazer para fazer isso acontecer, se tornar realidade na sua vida, percebeu que ia ter que fazer sacrifícios. Mas quantas estiveram dispostas a fazer? Um outro maravilhoso desse é como a gente quer que as pessoas nos aceitem. A gente quer que as pessoas nos amem. As pessoas tinham que me amar como eu sou. E você encontra várias pessoas frustradas com esse sentimento de
Mas ninguém gosta de mim como eu sou. Ninguém olha pro meu eu verdadeiro. Mas aí você pergunta pra essa pessoa, você tem coragem de mostrar o seu eu verdadeiro para as pessoas? Porque é muito fácil falar que as pessoas não amam quem você é, enquanto você vive disfarçando quem você é o tempo todo. Ou até melhor, enquanto nem você ama o seu eu verdadeiro. Você não tem nem coragem de assumir ele. Você tem vergonha do que você é. Mas você espera que todo mundo o aceite, quando você não aceita. Ou como eu mesmo já falei em vários outros vídeos sobre a minha vida, do quanto eu sempre quis ganhar, mas eu nunca quis perder. Então o que eu fazia? Não jogava. Não jogava. Mas eu dizia, eu quero ganhar, eu quero fazer acontecer, eu quero que isso ocorra, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não estou disposto a me arriscar. Eu não estou disposto a perder para fazer isso acontecer. E eu vivi o preço de viver essa hipocrisia, que foi nunca alcançar nada. Assim, eu alcancei algumas coisas, vamos ser justos, mas as coisas que eu mirava, que eu desejava, eu não realizava. Porque eu nunca estava disposto a me expor ao risco da perda. Mas eu achava que dizer que eu queria elas era o suficiente. E é necessário uma autoanálise, uma autoobservação de você olhar para dentro e ser sincero com você. Porque se você se deixa levar pelas suas próprias palavras, você só se engana. Você tem que ver o que está por trás delas. Quais são as atitudes e os comportamentos que estão por trás dela. Porque palavras, no fundo, são só palavras. E se a gente não tem compreensão da nossa hipocrisia, a tendência da gente se guiar por elas é maior. E você não se dá conta de observar suas atitudes. Porque ela também exige uma atenção maior. Mas é nelas que você repara o quanto você está servindo a dois senhores. E essa é a melhor forma de resumir o que é essa hipocrisia. É servir a dois senhores. E no final das contas você não serve a ninguém. E é curioso como nessa dinâmica de servir a dois senhores, no final das contas, você não é um bom servo para nenhum dos dois. Nenhum dos dois te dá os méritos de ser um bom servo por eles. Mas em compensação, tem um senhor que você, vamos dizer assim, não desagrada tanto quando você serve dois ao mesmo tempo. Fazendo uma divisão bem grosseira, e eu vou usar um exemplo religioso, vamos dizer assim, para ficar fácil a distinção. Porque se você serve a Deus e o diabo ao mesmo tempo, no final das contas, Deus não quer saber de você. Deus não tem nada para você, porque você não é servo de Deus. Para ser servo de Deus, você tem que servir 100% a Deus. E para tu bem colher todos os frutos do que o diabo, do que o negativo tem para te oferecer, você tem que servir 100% a ele. Mas se você fica ali no meio termo, pelo menos o diabo se agrada de você, porque você não está lá do outro lado. Você não fede, não cheira, você não vai ganhar as melhores bonificações dele, mas pelo menos você não está para lá. Você não está do lado do inimigo. Você está fazendo exatamente o que o inimigo dele menos suporta. E você vê isso até, por exemplo, com a riqueza e com a pobreza. Para você servir a riqueza e receber o que a riqueza tem para te oferecer, você tem que se dedicar 100% a ela. O máximo que você pode. Porque se você fica lá e cá, eu quero ser rico, mas eu quero ter hábitos da pobreza. Eu quero ser rico, mas eu fico fazendo meio termo aqui com a pobreza, porque a pobreza também é importante e tal. E você fica nesse meio lá e você não chega, não faz. Não adianta. Para a pobreza, ela não vai te dar todos os méritos por ser servo dela, mas ela pelo menos sabe que você está mais perto dela do que do outro lado. Porque diferente do outro lado, ela não exige que você dê 100% para ela. Mas se você der, vai ser bom. Se pergunte. Isso é um fator essencial para o processo de autoconhecimento. Para você observar onde é que está a sua hipocrisia. Porque conforme você se pergunta, por mais que a resposta não apareça de primeira, aos poucos essa curiosidade, essa investigação vai gerando os frutos. Ela vai fazendo certas coisas emergirem e darem as caras. E esse vídeo está encaixando 100% com o vídeo que eu acabei de editar sobre o preço que a gente paga pelos desejos inconscientes que a gente tem. E lá eu falo sobre como nossos desejos conflitantes, que basicamente são esses desejos hipócritas, nos puxam para lá e para cá e não levam para lugar nenhum. Eu vou deixar ele aqui porque ela também fala sobre a fórmula que eu encontrei para poder lidar com esses desejos conflitantes, superar eles e não ficar preso nesse ciclo infinito e levar a minha vida na direção que eu quero apontar. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.